Lacerda. Muito bem, mais uma vez recebendo aqui o médico veterinário Leonardo Lacerda. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, viu, galera? Muito importante mesmo. Tá uma situação que é rotina, natural e às vezes negligenciada, né? Ou pouco observada pelos tutores de pets. As fezes do animal. Leonardo Lacerda, bom dia, tudo bem contigo? Olá, Marcelo, bom dia a todos, tudo bem com você? Tudo ótimo. Pois muito bem, eu acho que você, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso. Às vezes é muito negligenciado pelos tutores, né? Sim, porque acaba às vezes os tutores não observando tanto. Às vezes está passeando na rua, o cachorro faz as fezes na rua, não observa, chega em casa, não faz dentro de casa, então acaba passando despercebido. Quando vai ver, o trem já está bem complicado, né? O que é preciso observar, por exemplo, nas fezes do animal? O que é muito importante, Marcelo, é o que? É a questão da consistência, a questão da coloração, a frequência. Tudo isso é importante a gente avaliar para ver se tem alguma coisa errada. Acaba sendo o principal, né? Que é a consistência, coloração e frequência ali. Se é aquela coisa muito ressecada, se não está interessante avaliar isso sim. Coloração é muito importante também. Coloração, é importante também fazer essa avaliação? Sim, porque alguns problemas, Marcelo, acaba sendo ocasionado por algum órgão ali relacionado à questão de o fígado, o pâncreas. Então aquelas fezes mais cinzentadas, aquelas mais enegrecidas, mais amareladas, a gente precisa pensar em problema hepático, problema pancreático, problema na vesícula biliar. Aquelas fezes um pouquinho com resquícios de sangue, manchas de sangue, né? É interessante a gente pensar em lesão ou tumor, ferida na questão distal do intestino, ou giardia, que é um protozoário muito comum que acometeu nossos pets. Aquelas fezes mais enegrecidas, aquelas fezes muito pretas. A gente precisa pensar em sangramento no intestino mais proximal ao estômago, que tem um período de digestão do sangue, por isso que as fezes ficam mais escuras. Aquelas fezes mais brancas, a gente precisa pensar em questão alimentar, se o animal está comendo uma ração ou está comendo muita comida. E aquelas fezes com pontinhos brancos, a gente precisa observar se isso pode ser verme. Então a gente precisa sempre monitorar a questão da coloração e estar sempre atento a isso, porque é um fator importante que a gente precisa avaliar. E ali você vai avaliar, inclusive, se há necessidade de mudar a alimentação do animal, né? Sim, muito importante muito isso. Importante isso. O cheiro também, tem que ser observado? Às vezes, Marcelo, o cheiro às vezes pode estar relacionado à questão alimentar. Então, né? Vamos supor, por exemplo, na clínica, por exemplo, chega um animal com gastroenterite hemorrágica, que chama de parvovirose. O cheiro é característico. O cheiro da giardia é característico. Às vezes, o cheiro mais forte está relacionado à questão mais alimentar, ou às vezes realmente um problema mais patológico, seja uma infecção viral, bacteriana. A gente precisa sempre estar atento a isso aí. É muito comum um animal com diarreia na rotina clínica? Bastante. Muito. Muito comum, às vezes, o tutor acaba despercebido. Como você falou, passeia na rua. Então, às vezes, tá mexendo no celular, não vê o cachorro fazendo. Aí, quando faz em casa, que acaba vendo. E gato, mais complicado, né? Que eles fazem na areia, às vezes a areia resseca tanto, acaba não conseguindo. E aqueles gatos que fazem na rua, a gente não acaba não observando, mas é comum, sim. O que causa essa diarreia no animal? Então, geralmente, Marcelo, essa diarreia ela pode ser causada tanto por um processo infeccioso, bacteriano ou viral, às vezes por protozoário, parasitas internos, né? Troca de ração, às vezes o animal ele tem uma intolerância intestinal, então ele come alguma coisa diferente. Às vezes tu tá comendo carne gordurosa, dá pro cachorro. Isso vai causar diarreia no animal. Vai. Às vezes troca de ração pode causar diarreia no animal. Então, sempre interessante cautela quando for trocar ração, cautela quando vai passear com o animal na rua e não comer coisas diferentes, que isso pode causar diarreia neles. E um protocolo de vermifugação é muito importante também nessa questão, para evitar que o animal tenha diarreia. Vermifugação, vacinação, né? Muito importante. A troca de ração, por exemplo, Léo, aproveitando, você falou de troca de ração, né, com relação à diarreia, não deve ser feita assim de forma brusca, né? Até hoje o animal está comendo um tipo de ração. Aí a partir de amanhã você passa da outra. Isso não é aconselhável, né? Não. O que é muito importante? O tutor, às vezes, vai na casa de ração,
o balconista sempre faz a mesma ração. Às vezes o balconista não está lá, então ele pega outra ração. Então o que é muito importante, se o animal está comendo a ração A, ele precisa comer a ração A até morrer, até enjoar. Não, essa semana eu dou ração A, essa semana eu dou ração B. Essa troca ela não deve ser constante. Vou trocar a ração. Eu preciso fazer uma adaptação de pelo menos que 2, 3 semanas entre a ração nova com a ração velha para tentar não deixar esse animal ter diarreia. Mas mesmo assim, tem animal que acaba tendo diarreia. Tem animal que come tudo e não dá nada. Mas tem animal que só de pensar em trocar já tá com diarreia, vômito, aquela complicação toda. Né? Sim. Prevenção, existe uma forma de prevenir isso? A prevenção, Marcelo, é sempre aquela questão que a gente sempre fala. A ração é o prato principal do animal. Então, se tá com a ração A, dê a ração A eternamente, esse animal até ele enjoar ou até ele morrer. Não fique dando comida, pão, biscoito, carne. Tem churrasco fim de semana. Taca aquele pedacinho. Isso é muito prejudicial. Um protocolo de vermifugação esporádico, ele é muito bacana também, porque alguns especialistas já falam hoje em dia, vermifugar o animal se ele tiver verme ou se ele tiver algum problema. Eu, particularmente, já prefiro fazer aquela coisa preventiva. Para não deixar esse animal ficar com problema para a gente poder tratar. Então, sempre interessante não deixar o animal comer nada diferente e qualquer alteração que se encontre nas fezes do animal, fotografe sempre e mostre para o seu veterinário. Porque a gente vendo a foto, a gente consegue ver, porque o tutor fala, as fezes estão assim como. Então a gente precisa ver a questão de consistência, coloração. Então é muito importante, fezes, fotografe e mande para o seu veterinário, que ele vai te orientar nessa questão. E sempre importante, nunca deixar passar muito tempo. E sempre avaliar com o veterinário o quanto antes. Muito bem. Leonardo Lacerda, médico veterinário. Esclarecimentos para você não falta, né? Então, preste atenção nas fezes aí do seu animalzinho. Léo, obrigado, viu, mais uma vez. Um forte abraço. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Até semana que vem. Bom dia. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.